Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos conversar sobre como persuadir e influenciar as pessoas. É isso mesmo. Como a gente convence as pessoas de algo que a gente acredita, de algo que a gente deseja. Só que antes de falar sobre 3, 4 técnicas aqui, vamos fazer um acordo de que você vai usar isso apenas para o bem? Porque a palavra persuasão e influência, você concorda comigo que você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Hitler era um fantástico persuador e influenciador. Mussolini era um fantástico persuador e influenciador. Muitos políticos brasileiros mal intencionados, tem os bem intencionados e tem os mal intencionados, eles têm uma estratégia de persuasão e influência simplesmente extraordinária. Então, esses 3 pontos, 3 ou 4 pontos que eu vou falar aqui, vamos fazer um acordo de usar para o bem comum. Sabe, vai ganhar a pessoa que está do outro lado e você vai ganhar. Talvez você esteja precisando persuadir e influenciar o seu filho a estudar mais. Talvez você precisa persuadir, e aí o seu filho ganha e você ganha. Talvez você esteja precisando persuadir e influenciar o seu colega de trabalho para ele fazer alguma mudança no trabalho dele que vá te facilitar. Obviamente, vamos fazer isso para ele ganhar e você ganhar. Talvez você queira persuadir e influenciar o seu liderado a trabalhar num nível de alta performance, porque de repente ele não está trazendo bons resultados. Existem várias estratégias de persuasão e influência e eu quero trazer para você algumas delas aqui. John Maxwell, para mim um dos maiores desenvolvedores de líderes do mundo, ele diz algo mais ou menos assim: se a sua habilidade de persuasão e influência nota 6, o seu sucesso é 6. Agora, se você tem uma nota 10 de persuasão e influência, o seu sucesso é 10. Para ter sucesso, todas as pessoas de sucesso são grandes persuadoras e influenciadoras. Eles falam, as pessoas escutam e fazem aquilo que elas pedem para fazer. Você quer ser um pai de sucesso? Você vai ter que persuadir e influenciar o seu filho. Quer ser um marido, uma esposa de sucesso? Você vai ter que persuadir e influenciar o seu parceiro. Você quer ser um líder de sucesso? Você tem que persuadir e influenciar os seus liderados. E aí eu te pergunto, que nota você dá a essa habilidade de persuadir e influenciar pessoas? Você fala, as pessoas confiam em você? Elas fazem o que você pede para elas? Ou você fala e as pessoas não fazem? Tem gente que vira para mim e fala assim: Ricardo, eu não consigo persuadir e influenciar nem meu cachorro a fazer xixi no lugar certo, cara. Tá mal, hein? Sabe, essa é uma dica que eu dou em todos os meus treinamentos. Eu tenho treinamentos de vendas, liderança, inteligência emocional. Todo e qualquer treinamento que eu ministro, eu falo assim: gente, leia todo e qualquer livro sobre persuasão e influência que você encontrar no mercado. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso que não seja um grande persuador, influenciador. Né? John Maxwell, gente. Você é 10 em persuasão e influência, o seu sucesso é 10. E existem várias estratégias, várias formas de você persuadir e influenciar as pessoas. Deixa eu te falar alguma delas. Uma estratégia que é uma estratégia muito poderosa é uma estratégia chamada reciprocidade. É uma estratégia que é o seguinte: antes de você pedir alguma coisa, antes de você falar para a pessoa fazer alguma coisa, você tem que dar alguma coisa para ela. Sabe, se você vai direto e você fala assim, cara, você tem que fazer isso, tal, não sei o que, sabe, a pessoa já, no cérebro dela já vem uma proteção. Fala assim, não, quem é esse cara para falar isso? Não. Agora, se você, antes de pedir, você dar alguma coisa, o cérebro dela tem uma abertura. O cérebro dela sente que há uma dependência, não é uma dependência, que eu preciso devolver alguma coisa que a pessoa fez para mim. Eu tenho um débito, essa palavra que eu queria achar. Eu tenho um débito para com essa pessoa. Então eu preciso devolver para ela aquilo que ela fez para mim. Você vê, grandes líderes, eles usam dessa estratégia. Quando se fala que um líder é inspirador,
Um líder, ele pega um liderado e de repente ele tem minutos de qualidade com esse liderado. De repente, para ajudar ele a conquistar uma meta e um objetivo de ordem pessoal, ele de repente ficar mostrando para ele que ele tem que buscar conhecimento, desenvolvimento, ele tem que fazer a faculdade, tem que fazer um MBA. Você vê, muitos líderes, eles têm minutos de qualidade com os seus liderados, servindo a eles, dando a eles inspiração, motivação. Aí o que acontece? Quando o líder pede alguma coisa, há uma grande chance da pessoa poder fazer. Por quê? Porque esse liderado, ele falou assim, poxa, o meu líder, ele teve minutos de qualidade comigo. Ele me incentivou para uma série de coisas na minha vida. Deixa eu retribuir ele em formato de trabalho. Eu lembro uma liderada que eu tive, ela chamava-se Carla, né? O sonho, o objetivo de vida dela era ser uma pedagoga. Então, muitas vezes eu tinha minutos de qualidade com ela, incentivando ela a buscar esse sonho, esse objetivo, a fazer o cursinho, fazer a faculdade, e depois ela na faculdade, eu ficava, e aí, como é que tá a nota? Vai pegar alguma DP esse ano? Vamos lá, Carla, vamos lá, Carla, vamos lá, Carla. Sabe, talvez era uma coisa que ela mesma devia fazer por ela, mas ela não fazia. Talvez era algo que os pais delas deviam fazer por ela, mas eles não faziam. Eu fazia, eu inspirava ela. E quando eu pedia para Carla para fazer alguma coisa, ela fazia com muito mais facilidade. Sabe, isso você pode usar com o seu filho. Sabe, às vezes o seu filho está jogando um videogame, às vezes ele está brincando com um futebol, a sua filha está brincando com uma boneca. Vai lá e brinque também. Sabe, sirva eles de alegria, de prazer. Dê alguma coisa para eles. Há uma grande chance de quando você pedir algo, eles quererem fazer, porque eles vão sentir um débito, o cérebro deles estará mais aberto. Gente, a estratégia da reciprocidade é uma estratégia muito poderosa. Antes de querer que as pessoas façam alguma coisa para você, faça alguma coisa para elas. Pelo amor de Deus, me usa isso para o bem. Porque você pode sacanear muita gente com isso. E esse não é um objetivo desse nosso podcast, disso daqui. Tudo isso a gente fala é pro bem. E às vezes você tem que persuadir, influenciar o seu liderado pro bem, o seu filho pro bem, um amigo seu pro bem. Vamos lá, uma outra estratégia de persuasão e influência muito forte. E essa estratégia, um dos maiores líderes que esse mundo já teve, usava muito. É uma estratégia de contar história. Sabe, antes de você pedir alguma coisa para uma pessoa, conte uma história que mostre que quem fez aquilo teve um resultado simplesmente extraordinário. Por exemplo, eu vou te contar uma história aqui agora, com o objetivo de te persuadir, influenciar, a desenvolver a persuasão e a influência. Os irmãos McDonald's, né, quando eles resolveram criar lá o McDonald's, eles eram universitários e eles queriam abrir um negócio. E aí eles abriram um cinema, não deu certo, aí depois eles perceberam que na cidade o cara que ganhava mais dinheiro era o cara que vendia cachorro-quente, que vendia comida, porque estava numa crise danada nos Estados Unidos. Então eles resolveram abrir uma loja para vender hambúrgueres. E assim, eles começaram, a loja ia muito bem, funcionava tal, só que eles queriam abrir franquias. Aí eles montaram um plano para abrir franquias, mas se passaram 4 anos... Eles venderam apenas 15 unidades do McDonald's, 15 franquias, sendo que apenas 10 delas entraram realmente em operação. Foi um fracasso. A meta e o objetivo deles era muito maior. Aí entrou em cena um cara chamado Ray Kroc. O Ray Kroc, ele vendia máquinas de milkshake para os irmãos McDonald's. O Ray Kroc vira para eles e fala assim, poxa, vocês não estão conseguindo vender esse negócio de franquia, deixa eu entrar na sociedade, deixa eu trabalhar com a franquia. E aí o Ray Kroc, ele entrou na sociedade, um formato de sociedade que eles fizeram lá, e o Ray Kroc, ele pegou o mesmo projeto e trabalhou durante 4 anos. O Ray Kroc vendeu 500 unidades do McDonald's. Você vê, o poder de persuasão e influência do Ray Kroc era infinitamente maior que o dos irmãos McDonald's.
Sabe, o Ray Kroc ele tinha o mesmo produto, mas ele tinha uma capacidade de falar, de persuadir, de influenciar simplesmente extraordinária. Por que eu estou contando essa história para você? É uma história provando que pessoas que sabem persuadir e influenciar as outras pessoas têm mais sucesso. Os irmãos McDonald's eram muito bons para ter ideias, para ter sacadas, trabalhar com qualidade. Mas na hora que eles iam abrir a boca para persuadir e influenciar as pessoas, eles eram muito fracos. E você vê, quem teve sucesso foi o Ray Kroc. Sabe, olha a importância. Então, eu estou te contando uma história para te persuadir, influenciar, para você, a partir de hoje, estudar de uma forma incrível essa parte da persuasão e influência. Você lê todos os livros, fazer todos os cursos que você puder fazer para conseguir persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum. Então, contar histórias... Jesus Cristo, gente, esquece religião, vamos pegar o fator histórico. Jesus, ele contava histórias, ele contava parábolas. E as pessoas ficavam em volta dele, enlouquecidas pela mensagem dele, simplesmente porque ele usava histórias, parábolas, para... Toda vez que você começa a contar a história, você dobra a atenção da pessoa. E sabe por quê? Porque quando nós éramos pequenininhos, nós adorávamos ouvir histórias dos nossos pais, avós. A gente sentia muito prazer com isso. Então, quando alguém começa a contar uma história, a gente começa a remeter aquelas sensações de infância, de prazer. E aí, o nosso sistema límbico, que tenta nos proteger, ele abre. E a gente acaba sendo persuadido, influenciado com muito mais facilidade. Olha que interessante. Faça mais reciprocidade com as pessoas que você quer persuadir e influenciar. E conte histórias no meio do caminho. As pessoas começam a se conectar com você. É incrível. Experimenta. Uma terceira estratégia de persuasão e influência é uma estratégia que a gente chama do porquê. Sabe, é toda vez que você pedir alguma coisa para uma pessoa, você quer que ela faça alguma coisa, explique para ela por quê. Por que que você quer que ela faça isso? E tem que ser um porquê muito rápido, muito forte. Sei lá, o seu liderado vem para você e fala assim: ô chefe, esse relatório aqui eu não vou conseguir entregar amanhã. Eu posso entregar na sexta-feira, depois de amanhã? Sabe, você simplesmente chegar e falar assim: não, cara, eu preciso que você entregue amanhã. A persuasão é muito fraca. Agora, se você chegar e falar assim: cara, você não pode entregar na sexta, depois de amanhã, tem que ser amanhã. Por quê? Porque a nossa diretoria vai ter uma reunião com os investidores. E eles precisam mostrar esse relatório nessa reunião. Ele é o relatório principal para os investidores botarem o dinheiro no bolso e investir mais na nossa companhia. Esse relatório é muito importante, cara. Você concorda que a pessoa não tem como fugir? Ela vai voltar para a baia dela, para o computador dela e vai fazer o relatório, e ainda percebendo que o relatório é extremamente importante? Sabe, explique os porquês. Sabe, quando você pedir alguma coisa para o seu filho, explique o porquê. Sei lá, de repente você quer que ele arrume e comece a arrumar a cama dele, né? Todo dia de manhã ele arruma a cama dele. De repente você chegar, sentar aí com ele, primeiro faz aquela reciprocidade, né, que a gente falou. Aí você conta uma história. E aí, de repente, você fala: filho, sabe por que é importante você arrumar a sua cama? Existe uma pesquisa que 70% das pessoas que conquistaram muito sucesso na vida, elas arrumavam as suas... Essa é verdade, hein, gente? Elas arrumavam a sua cama de manhã. Elas já desenvolviam um senso de responsabilidade logo de manhã. Por quê? Elas tinham responsabilidade e disciplina. Disciplina é algo que traz sucesso e felicidade. Você quer ganhar dinheiro no futuro? Você quer ser uma pessoa que ganhe bastante dinheiro no futuro? Você tem que desenvolver a disciplina. Então você vê, ó, tem história, tem o porquê, antes faz uma reciprocidade. Pessoal, eu te faço um desafio. Chega num banco, um banco físico, vai lá e fura a fila e não fala nada. As pessoas vão reclamar super alto.
Agora, chega lá, aí sai da fila, as pessoas reclamaram, deixa criar outra fila. Agora entra numa outra fila e quando você furar a fila, vira para trás e explica para as pessoas por que você está furando a fila. Dá um porquê muito forte. Algumas pessoas vão reclamar, mas vai diminuir a reclamação. Simplesmente porque você usou o porquê. Sabe, sempre que você pedir alguma coisa para alguém, dê um porquê muito forte. Se você simplesmente pede, fica fraco a sua persuasão e influência. Olha que interessante, pessoal. Em aqui, 15 minutos mais ou menos, eu te dei 3 estratégias de persuasão e influência, que com certeza vai aumentar a sua habilidade de persuadir e influenciar as pessoas. Se você tem uma posição de liderança, eu te faço um convite para você participar do meu treinamento de liderança. É um treinamento onde eu vou ensinar você a persuadir e influenciar pessoas. Porque liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Você tem uma ideia na sua cabeça, você tem um conceito, você sabe como as coisas devem ser feitas e você precisa persuadir e influenciar as pessoas. Sejam elas os seus liderados, sejam os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, seja no seu condomínio. Você está lá, você vê uma coisa que é necessária no seu prédio e você precisa fazer com que as pessoas votem sim na sua ideia. Você precisa persuadir e influenciar as pessoas. Liderar é influenciar. Será que você não precisa fazer um treinamento de liderança para ir um pouco mais a fundo em todas essas histórias? Em todos esses pontos? Liderar é influenciar, obviamente influenciar para o bem comum. Quer informações sobre o meu treinamento de liderança? Procura aqui no podcast ou aqui no YouTube o meu e-mail, o meu WhatsApp, me manda uma mensagem, eu vou pedir para a minha equipe te mandar informações sobre o meu treinamento de liderança. Quer persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum de uma forma muito mais fácil? Você precisa se desenvolver como um líder. Estou esperando a sua mensagem. Tchau.